Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson Schwartz, qual o tema da coluna hoje? Nosso tema hoje é distribuição de renda e como ela afeta o crescimento econômico. Pois é, logo depois da crise de 2008, 3 economistas, Stiglitz, Sen e Fitoussi, publicaram um relatório. Esse relatório, que saiu em 2009, estava muito preocupado com a questão da medida do crescimento econômico, a medida da riqueza das nações. Em que sentido poderia se fazer uma crítica dos indicadores tradicionais? Vamos lembrar que a economia mundial, após a crise de 2008, entrava num processo de degradação, de recessão, de aumento de despesas públicas para evitar o pior, redução de juros, tudo para fazer o PIB voltar a crescer. O que os Stiglitz, o Sen e o Fitoussi alertaram já nesse relatório de 2009 é que, uma das razões para o PIB não ser uma boa medida da performance econômica e social é que, ao olhar só o crescimento do PIB, em geral não se leva em conta as questões de distribuição de renda. Uma sociedade em que muita gente é pobre, mas alguns são extremamente ricos, claramente, na média, o crescimento do PIB pode até ser positivo, pode até crescer rápido. É o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos e em muitos países avançados. Usando o PIB como uma métrica, a economia americana parecia estar indo bem, está se recuperando, mas olhando para indicadores que levam em consideração a distribuição de renda, apareceu uma imagem bastante diferente. Então, levar em consideração não apenas o crescimento do PIB, mas a questão da distribuição de renda, da desigualdade na sociedade, passou a ser realmente um tema muito importante. As causas, as consequências, o que se pode fazer para melhorar a distribuição de renda, passam a ser temas prioritários para compensar a obsessão com o crescimento do PIB. Muita gente acha que essa é uma agenda contra o crescimento. A questão não é essa. A questão é como fazer um crescimento sustentável em que reduz-se ao longo do crescimento econômico as desigualdades, não apenas de renda e de riqueza, mas também de todos os outros aspectos do bem-estar. Estamos falando aqui de saúde, educação, participação política, insegurança, acesso à justiça, oportunidades. Muitos desses indicadores de desigualdade eles são correlacionados. Os mesmos indivíduos, as mesmas famílias que têm uma desvantagem num desses indicadores, provavelmente vai ter nos outros indicadores também. Então, o que esses economistas têm realmente insistido é que é fundamental focar no indivíduo e nas famílias como unidade de análise e não olhar apenas o PIB, esse indicador agregado, mesmo porque a desigualdade vem crescendo por mais de 30 anos, não só entre os países ricos e os países mais pobres, mas também nos países mais ricos. Não é à toa que a gente observa hoje uma ampla, parece que irrestrita ampliação do peso das forças mais conservadoras, uma espécie de uma ilusão dos mais pobres de que a força, o uso da violência e o estímulo ao crescimento a qualquer custo, inclusive pela destruição do meio ambiente, vai melhorar a sociedade. Bem, os resultados dos estudos sobre a grande crise de 2008 e tudo que se passou no mundo de lá para cá, os resultados mostram que não é bem assim. Crescer aumentando a desigualdade apenas produz mais incerteza sobre a sustentabilidade do próprio crescimento. Semana que vem voltamos com mais comentários e análise das tendências em economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.